Abramos nossas Bíblias aí em dois textos. Abre aí no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Também deixa marcado aí e abra lá em Lucas, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 1, e também Lucas, capítulo 3. E nesse texto, quero ler e fazer referência a esses dois textos. Os dois textos falam do mesmo caso, né? Do mesmo fato. São narrativas, como os irmãos sabem, os evangelhos são narrativas biográficas, vamos dizer assim, né? Sobre a vida e o ministério de Jesus. E cada um que escreveu, né? Eles escrevem sobre uma ótica, dentro daquilo que o Espírito Santo quis usar cada um desses. E nós vamos ler esses dois textos que falam exatamente da mesma situação, que é justamente quando, no início do ministério de João Batista, né? E ele que veio como cumprimento da profecia de Isaías, né? Como aquele que viria preparar o caminho, como aquele que viria falar sobre o Messias que havia chegado. João Batista foi levantado para falar e testificar, né, de que o Messias chegou. Não era ele o Messias, muitos pensaram que fossem ele, né? Mas não era ele, e ele deixou bem claro isso em várias oportunidades. Nunca em nenhum momento ele quis tomar, né, ou passar essa mensagem que ele era o Messias, mas que ele veio testificar, mas que ele veio ser, dentro dessa engrenagem da revelação de Deus, a voz o porta-voz da voz, né, que estava falando de que o Messias chegou, né? Então, esses dois textos falam a narrativa de Lucas e de Marcos, né? Vamos ler primeiro o texto de Lucas, Lucas capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 3, depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 de Marcos. Lucas capítulo 3, primeiramente. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Idureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro do profeta Isaías, no livro de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade, ou toda a carne, verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Até aí, versículo 8, né, desse capítulo 3 aí, de 1 a 8 de Lucas. Então, aqui, Lucas situa a realidade geográfica, a realidade histórica, política, né, daquele tempo,
começa citando aí quem reinava, né? Quem era o imperador de Roma, quem era ali que o governador ali da Judéia, quem era tomava conta, já era aí nessa época, a época do território que foi dividido, e aí Herodes, né? E alguns outros que ocuparam. Herodes era muito mais um título do que, igual o faraó era um título, né? Herodes era um título, e aí já existia uma realidade política e realidade na época ali, que Herodes governava a Galileia, seu irmão Filipe governava outra área, então estava dividido ali. Então Lucas situa, né, e faz menção a essas autoridades políticas ali daquela época, né, o Império Romano e toda a estrutura política ali. E também nessa narrativa de Lucas, ele cita, né, que a realidade religiosa, ali na realidade religiosa de Jerusalém, quem era que governava ali? Já que Roma permitia que, né, os povos que ela conquistavam tivessem o seu culto, tivessem a sua vida, né, num certo aspecto, desde que não atrapalhasse o domínio, nem se rebelasse contra o domínio de Roma. Então, Lucas também situa aqui de que, além de ter a estrutura política ali, religiosa, Lucas também cita que existia ali a estrutura, né, espiritual, vamos dizer assim, religiosa ali do povo de Israel. E quem eram os representantes ali? Anás e Caifás, eram os sumos sacerdotes, né? Estavam ali governando, liderando o povo, representando, né, aquilo que se esperava da representação de Deus junto ao povo. E aí surge essa figura inusitada aí, chamada João Batista, né? A revelação de Deus é dada a ele. E ele, então, diz o texto que foi nesse ano, foi nesse momento político, econômico, estrutural, né? Essa estrutura política com essa estrutura religiosa, que a palavra do Senhor, depois de 400 anos, né, veio novamente. Apareceu um profeta. Aqui, irmãos, quando a gente para ler aqui esse momento que fala de João Batista, até então, depois de Malaquias, foram-se 400 anos de silêncio profético. Não se levantou profeta mais em Israel. Os últimos 400 anos, até chegar João Batista, foram de silêncio profético. Surgiram muitos movimentos, muita coisa aconteceu na história de Israel, aí, que é interessante depois você procurar saber, esse período interbíblico aí, né? Mas o fato é que havia um silêncio, não se levantou o profeta, não se levantou, Deus não levantou ninguém para falar realmente no nome dele. E chega então João Batista e aparece essa figura inusitada, diferente, fora da curva, né? Fora do palácio, fora de toda a estrutura convencional, aparece João Batista lá no deserto. A ele foi dada a palavra de Deus. E então ele vem, começa a anunciar que o Messias chegou, né? E começa a anunciar aquele que viria trazer as boas novas. Na verdade, João Batista, de alguma forma, traz e é portador, né, dessas boas novas, porque ele aponta para Jesus, que é a boa nova em si, né, que o Evangelho apresenta e traz. Então, Lucas narra essas palavras de João Batista, chamando o povo, né, com a autoridade que ele tinha, sendo reconhecido como profeta, chamando o povo de volta para Deus. E aqui no Evangelho de Marcos, vamos ler lá, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos é mais conciso, não detalha tanto, né? Mas vamos ler alguns versículos, capítulo 1 de Marcos. Versículo 1. Preste bem atenção nesse começo desse versículo, né? Princípio do Evangelho, na minha versão diz assim, princípio, versículo 1 do capítulo 1 de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí continua, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele.
Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Né? A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Né? Amém. Nós vemos aqui, novamente, o fato, uma referência à narrativa de Marcos ao mesmo fato. A vida e o movimento e a vida de João Batista e o ministério que João Batista começa a exercer, apontando e preparando o caminho, dizendo que o Messias chegou, está vindo aqui atrás de mim, está aqui já entre nós. Era a palavra de João Batista. E chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo a se voltar para Deus. E é interessante porque nessa narrativa de Marcos aqui, o primeiro versículo, como eu falei, diz nada, é princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Me chama muita atenção essa frase, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queria falar um pouco, irmão, justamente sobre essa realidade, né, do Evangelho, sobre essa realidade da mensagem do Evangelho. Agora, quando a gente começa a falar sobre a realidade do Evangelho, a gente hoje ouve tanta gente falando, né, do Evangelho, tanta gente se identificando como pregador do Evangelho, tantas igrejas se denominando, né, igrejas que seguem a Jesus e que pregam a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Né? E a gente, então, vai vendo como tem no grupo, então, chamado hoje evangélico, como somos assim classificados no nosso país, né? Como nós vemos muitos dessas pessoas desse grupo, desse grande grupo, que dizem aí que tem quase ou mais de 40 milhões já, somos, né, os chamados evangélicos, mais de 40 milhões. Então, nós vemos dentro desse grande grupo, dessa quantidade enorme de pessoas denominadas evangélicas, nós vemos movimentos, igrejas, né, e muitos movimentos de gente que diz que prega e anuncia o Evangelho, que anuncia o Cristo. E eu acho interessante que quando a gente vai para a palavra de Deus aqui, nessas duas narrativas, principalmente essa narrativa de Marcos, ele começa também na narrativa dele dizendo isso, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, na nossa realidade, é urgente a gente fazer uma diferença, irmãos. Porque o que nós vemos hoje em dia, muitas das vezes, sendo pregado, sendo dito e apresentado como o Evangelho de Jesus Cristo, muitas das vezes ele está desfigurado. E muitas das vezes as mensagens que são apresentadas, ou a própria identificação de muitas pessoas como sendo evangélicos, muitas igrejas como sendo evangélicas, não quer dizer necessariamente que essas igrejas, que nós somos, que todos nós somos, de fato, igrejas que pregam e anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem algumas características que, quando a gente observa e para com um pouquinho de cuidado para olhar as mensagens e aquilo que é dito em nome de Deus como sendo o Evangelho de Cristo, olha, algumas coisas destoam no nosso ouvido, pelo menos tem que destoar do ouvido nosso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que dentro desse grupo de 40 milhões de chamados evangélicos, o que é pregado por todos esses 40 milhões, o que é crido por todos esses 40 milhões, o que é realmente entendido por todos esses 40 milhões como o Evangelho de Cristo, seja de fato o Evangelho de Cristo. Acho que é urgente nós deixarmos de ser, às vezes, aquelas pessoas que apenas se contam no meio de um grupo e basta alguém falar em nome de Deus, ou reivindicar Deus, ou reivindicar a palavra, ou reivindicar
o nome de Jesus, para a gente aceitar e ficar tranquilo, aceitar cegamente de que o que aquela pessoa vai falar, ou como aquela pessoa, quem é aquela pessoa, ela de fato representa, fala em nome de Jesus Cristo. Eu acho que está evidente na história da humanidade, e esses últimos tempos que temos vivido, de como que muita coisa que é dita e apresentada como sendo o Evangelho de Jesus, como Marcos aqui apresenta, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Infelizmente, muitas ditas igrejas, muitas dessas pessoas desse grupo chamado evangélico, não têm compromisso e não apresenta de verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu vejo que existe, e precisamos saber diferenciar o que é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Marcos aqui apresenta, e João Batista vem trazendo muito claro essa realidade do que é, de algumas características fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, para sabermos diferenciar do que é o Evangelho dos evangélicos. Porque há uma diferença. Não é porque se diz ou se determina, se classifica como evangélico, que a mensagem pregada e apresentada e vivida e defendida por esses é realmente o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, eu queria falar alguma coisa, pensar alguma coisa, olhando para as palavras de João Batista, olhando para as palavras que Marcos e Lucas relatam como pessoas que escreveram e pegaram da primeira fonte, né? Escreveram sobre Jesus Cristo, sobre a mensagem dele, sobre o Evangelho, as boas novas que ele veio apresentar. Eu quero pensar um pouco sobre algumas características do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que a gente, podendo entender e compreender alguma coisa, algumas características, né? Porque isso é um assunto que dá para muito tempo, né? Ou para muitos sermões, né? Mas olhar aqui para essas palavras de João Batista, para esse momento que João Batista está aqui, nessa revelação, e a gente poder entender realmente algumas características do Evangelho de Jesus Cristo. Porque se eu assimilo isso, eu consigo ter como referencial para poder julgar tudo aquilo outro que é falado por aí pelas chamadas igrejas evangélicas que dizem apresentar também o Evangelho de Cristo. Né? E uma das coisas que salta aos olhos sobre a realidade do Evangelho de Jesus Cristo é que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, eu ia escrever assim para os irmãos, a mensagem do verdadeiro Evangelho, né? Mas aí eu tirei esse termo verdadeiro, porque só existe um. Só existe um Evangelho, como Paulo disse aos Gálatas, né? Se outro Evangelho é apresentado, considere-se esse que apresenta esse outro Evangelho um maldito, seja anátema. Então, só existe um, não existe o verdadeiro. Existe o verdadeiro, existe um, o Evangelho de Cristo. A questão é que nós podemos, né, confundir e estar defendendo alguma coisa, ou estar até crendo em alguma coisa que dizem que é o Evangelho de Cristo, não é. É o Evangelho dos chamados evangélicos. E uma característica principal que a gente vê bem presente aqui nesse momento da história e que eu acho que serve como um marco divisor para a gente identificar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é que o Evangelho de Jesus Cristo geralmente não será acolhido pelos poderosos, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo geralmente não será acolhido pelos poderosos. Veja bem aí no capítulo 3 de Lucas, no versículo 2, né? A gente vê aqui, ó, versículo 1 fala da liderança política, né? Política, da liderança governamental daquela época. Aí no versículo 2 diz assim, de Lucas 3:2, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Né? Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Que é interessante porque nesse versículo está falando que
Anás e Caifás, que para o povo eram o sumo sacerdote, né? Representavam ali a religião, representava ali a fé, né? Representava ali o ensino em nome de Deus. É interessante que a palavra do Senhor, não, esse evangelho de Jesus Cristo que Lucas e Marcos, os outros apóstolos narram, não foi por essas pessoas aceitas. Não foi por Anás e Caifás aceita. Não foi pela elite e liderança religiosa, né, dos judeus ali, daquele povo que esperava a revelação, que esperava o Messias, que tinha as profecias, que cria nas profecias e que estava aguardando o cumprimento dessas profecias. Eles não foram capazes, eles aqui estavam no poder, eles estavam aqui exercendo o poder, eles foram incapazes de reconhecer quando Jesus se apresenta, quando Jesus começa o seu ministério, como João Batista aponta para Jesus, identifica como o Messias, e João Batista sai de cena, e Jesus Cristo dá continuidade ao seu ministério, né? E fala como falou, e age como agiu, e testifica como testificou, e dá sinais como deu, né? E se identifica, muitas das vezes, com o que os profetas falaram, mas essa elite aqui, mas esses da liderança religiosa daquela época foram incapazes de acolher e de reconhecer, né, que Jesus era o Messias, e de acolher a sua mensagem, de receber, de crer na sua mensagem, e de serem afetados segundo a mensagem desse Cristo. A gente percebe que quando essa mensagem começa a surgir, Jesus começa a caminhar pela rua da Palestina e começa a aglomerar gente ao redor dele e segui-lo pelo que ele testificava, pelo que ele fazia, e como ele vivia, e o que ele falava, e como ele ensinava, né? Aquela liderança não acolheu esse Cristo, não acolheu essa mensagem. Pelo contrário, a gente viu que eles até tramam e levam à morte Jesus, tramam a morte de Jesus na intenção de quê? De cessar aquela mensagem, de cessar aquela mensagem que esse homem trazia. Isso mostra para nós, né, aqui já mostra a diferença. A palavra que Deus vai usar, o canal que Deus vai usar para trazer o Messias, não é o canal oficial, vamos dizer assim. Né? Aqueles homens que estavam no poder ali, eles não reconheceram. Né? Como também em Marcos capítulo 1, no versículo de 1 a 3 aí, ele vai deixar bem claro também, ó, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito pelo profeta Isaías. Enviarei à sua frente, à frente de quem? À frente de Jesus, o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Né? Olha aí, ele preparará o teu caminho. João Batista, irmãos, foi, na verdade, aquele que veio preparar o caminho. Jesus não veio pelo caminho que estava posto ali dentro da religião judaica. E o que se esperava era que ele viesse por aquele caminho ali. Mas não, ele não pôde vir por aquele caminho da própria liderança ali dos judeus, a liderança religiosa do povo, aqueles que tinham o poder e que se identificavam como sendo o povo de Deus. Então, a gente pode fazer uma comparação ao que hoje nós vemos no nosso, por exemplo, no nosso país, né? Vamos falar do nosso país com 40 milhões de evangélicos. Então, o que entendemos? 40 milhões de pessoas, né, que são o povo de Deus. E dentre esses 40 milhões, tem ali a sua liderança. Lideranças locais, lideranças expressivas, lideranças que têm influência a nível Brasil, né, e que se identificam como, vamos dizer aqui, os sacerdotes, os líderes desse povo chamado povo de Deus. E a gente pode perceber que mesmo esse se identificando, se apresentando, né, como sendo o povo de Deus, como eu falei, estão e vivem e apregoam e pela sua postura defendem uma realidade de uma mensagem de Cristo que não é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então,
quase que a realidade que João Batista viveu é a realidade que a gente vive, ou vivemos na história da humanidade, né? A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela, via de regra, ela não é acolhida pelos poderosos. E a gente pode falar, via de regra, os poderosos rejeitam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Rejeitam por quê? Pela dureza do coração. Né? O homem é coração duro. Vamos falar aqui quando Lucas cita a realidade do poder, do império político, do poder, né, governamental daquela época, Lucas cita lá, né, quem estava governando, quem era o imperador, quem eram os governadores, né, quem era o imperador de Roma, quem era o governante de tudo, mas quem eram os governadores locais e tudo mais. Aqueles homens ali, você não podia esperar deles. Eles não reconheceram, não acolheram a mensagem de Jesus. Por quê? Porque esses poderes nunca vão acolher, vão rejeitar. Primeiro, pela dureza e rebeldia que há no coração do homem, ainda mais nesses chamados poderosos. Segundo, pela denúncia e confronto que essa mensagem do Evangelho de Cristo traz. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela traz denúncia, ela traz confronto, ela aponta erros, ela aponta caminhos errados, ela aponta a malignidade do coração, ela aponta a rebeldia, ela aponta a ganância, ela aponta a injustiça. A realidade da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela denuncia o usurpar o poder, denuncia que a gente quer, muitos homens querem poder, né? Querem estar acima dos outros, né? Então, por isso que os poderosos não vão, via de regra, eles vão rejeitar a mensagem do Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo. Porque também vão rejeitar, muitas pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho de Cristo devido à confusão com a religião, porque, na verdade, a concepção que se tem é que Jesus Cristo veio trazer uma religião. E como a estrutura e a lógica da religião, a religião tem uma estrutura e tem uma lógica, mas quando nós paramos para pensar sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus Cristo que ele veio trazer, ela não tem harmonia com a lógica da religião. Só que, para as pessoas, né, quando olham para esses 40 milhões de evangélicos, as pessoas apenas olham e veem um grupo de religiosos, um grupo de pessoas que seguem mais uma religião. Porque, na verdade, irmãos, de fato, muitos desses não seguem o Evangelho de Cristo, seguem uma religião que foi formatada e adequada por eles. Então, isso também, como eu falei, desse universo de evangelho, quando você vai ver, a gente não fala uma língua só. Como há divisões, como há entendimentos, como que há ética, como que há situações tão difusas entre esse chamado povo de Deus. E isso tudo contribui para gerar confusão na cabeça das pessoas, seja dos poderosos ou dos mais simples, de confundirem o Evangelho de Jesus Cristo com mais uma religião, mais um movimento religioso. Então, também isso gera o quê? Gera uma negação, uma rejeição mesmo das pessoas por essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando muito, o que nós vemos, né, no que se refere ao Evangelho, quando não há uma total rejeição, quando muito o que nós vemos é o quê? É justamente esse Evangelho sendo manipulado, esse Evangelho sendo deturpado, esse Evangelho sendo adulterado e usado para quê? Por pessoas para os seus próprios interesses. Se não há uma rejeição, principalmente nos poderosos, né, frontal, uma rejeição frontal, pela essência que o Evangelho tem, de denunciar, de confrontar, né, de mostrar que somos rebeldes, de mostrar que precisamos de uma mudança, né, ou pela essa confusão da religião, se não há uma rejeição de fato, logo claro, o que há, às vezes, alguns que aparentemente parecem que
aceitam algumas coisas, parecem e verbalizam alguma coisa que tem a ver aparentemente com o evangelho, mas na verdade muitos desses manipulam, deturpam, adulteram a mensagem do evangelho de Jesus e usando segundo seus próprios interesses. Então não é o evangelho de Jesus, é o evangelho na religião, é o evangelho dos evangélicos. Então, os poderosos, quando muito, alguns lançam mão do que podia se dizer que é o evangelho, mas adulterando e deformando, né, essa realidade pura, cristalina, clara, né, que destoa da realidade religiosa quando a gente para fazer uma comparação. Né? E aí, João Batista, ele vem como